Ah, se fosse tão fácil falar com vocês como é falar com as crianças. O coração do homem é tão confuso. Criança é maravilhosa, é linda, pena que cresce e vira gente como a gente. Mas nessa nossa complicação toda, Deus nos abençoa com sua paz. E hoje nós vamos falar sobre a riqueza da paz. O texto está em Efésios capítulo 2, os versículos 11 a 22. Vamos lembrar que Efésios é a dação de uma herança. Uma herança que no capítulo 1 nós aprendemos, é doada pelo Pai, intermediada pelo Filho e tem a tutela do Espírito Santo. E Paulo, então, no final do capítulo 1, ora para que entendamos a riqueza, o tamanho da riqueza e a destinação dessa riqueza. Pede que sejam iluminados os olhos do nosso coração. Nos capítulos 2 e 3, é aplicada esta herança. Ele diz, para o indivíduo fica tanto de herança, e esse indivíduo entende que a herança é uma herança de comunhão com os irmãos, uma herança de conciliação com Deus, uma herança do perdão de Deus e da doação deste perdão aos irmãos. Então, mostra como que o indivíduo recebe esta herança e como ele a reparte e recebe também dos outros. Depois dos capítulos 4, 5 e 6, a implementação da herança. Eu vou explicar novamente a diferença entre prática e implementação. Recebi de Deus o dom de andar. No começo, equilibrei, desequilibrei, tropecei, caí, mas logo eu estava correndo. Agora também posso correr, só que não vou tentar. A maneira como eu ando é, primeiro, preferivelmente para frente. Então, como eu disse, eu equilibro, desequilibro, ponho o pé para segurar, depois eu desequilibro de novo, ponho o pé para equilibrar, e assim eu vou andando, ficando hábil. Contar para vocês como é que eu ando é a aplicação. Reproduzir a mecânica do andar é implementação. Então, nos capítulos 4, 5 e 6, vai ser aplicado em cada área da vida esta mesma herança de redenção. Como é que eu faço em cada caso, em cada situação, em cada experiência existencial, em cada dor, cada alegria. Hoje nós vamos continuar a mensagem que dizíamos que o crente recebe a salvação e parte da aplicação é a elevação de sua vida diante de Deus, e a outra parte é doar-se para a elevação do outro, no movimento de graça. Hoje, o que vamos fazer é examinar um texto que fala que a riqueza da salvação extravasa os limites do indivíduo para a expansão da igreja. Deus estava pleno, perfeito, antes da criação.
não precisava da criação para sua própria glória. Sua própria glória residia no fato de ser um e muitos, no fato de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito serem um só Deus. Não há glória sem essa unidade, e no fato de ter o reflexo gracioso na direção do outro. O Pai na direção do Filho e do Espírito, o Espírito e o Filho na direção do Pai. Assim eles eram autossuficientes. Deus bastava a si mesmo, porque ele era um e três. Agora, nessa salvação, Deus quer reproduzir isto em nossa vida. Ele quer reproduzir uma unidade e quer reproduzir esta diversidade. Quando há unidade, crescemos em maturidade. Quando há diversidade, nós reproduzimos a maturidade. É como a árvore que floresce e que dá frutos. Como isto é resolvido na limitação humana? Primeiro, pela finitude das nossas vidas. Mesmo Adão e Eva foram criados, como diz a palavra de Deus, por um pouco menor que deuses. Deus criou Adão e Eva fora de si, porque não poderia criar outro Deus e outra deusa. Criou-os fora de si, menores do que Deus. Mas Deus quis trazer o homem para a sua família, quis trazer o homem que criou fora de si, para dentro da comunhão da Trindade. E a maneira como Deus projetou isto era através da redenção. O homem redimido é transformado em filho de Deus, trazido por adoção à comunhão de Deus. E é esta a mensagem que Paulo diz então. Portanto, lembrai-vos, há alguma coisa a ser lembrada. Ele está argumentando, escrevendo ali, olha, recebemos uma herança divina, não de homens, mas de Deus. Esta herança foi comprada com preço de sangue, sangue do próprio Deus feito homem, do Verbo de Deus. E ela é tutelada pelo Espírito, ela é guardada, sua administração é feita pelo próprio Espírito de Deus. Até que cresçamos, até que cheguemos à maturidade no céu. Lembrem-se, ele diz, de que esta riqueza deve ter domínio na totalidade da sua vida, deve gerenciar seu pensamento, deve gerenciar seus sentimentos, deve gerenciar seus comportamentos, enfim, todos os afetos. Lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, porque aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. O que ele está pedindo que nós lembremos é que éramos gentios. O que quer dizer gentio? As gentes, as populações. Éramos nações, comunidades, éramos tribos, agentes. E gentes chamadas incircuncisos. Quando você vai estudar história, e quem não estuda história está acostumado como chama? Faculdade Netflix, e assiste os Vikings, assiste o que mais que o pessoal gosta aí,
história da igreja, lá tem a Papisa Joana e tal, e fica vendo todas aquelas culturas, e chama, aqueles são os cristãos, os outros são os bárbaros. E porque a gente lembra da professora de escola, de história lá da escola, dizendo, os bárbaros atacaram os não bárbaros. Esta palavra eram chamados incircuncisão, por aqueles que eram circuncisos na carne, diz respeito ao tratamento judaico em relação às outras gentes, aos outros povos, a quem não era judeu. E por que esse tratamento chamar de incircuncisão? O Senhor nosso Deus, produzindo a herança de graça, totalidade das bênçãos que Deus nos dá, chamou um povo para si, chamou a Abraão. E iria mostrar na história como um povo seria separado para receber a herança. Um povo que abençoaria ao mundo todo com essa herança. Diz a palavra de Deus em Gálatas que ele preanunciou o evangelho a Abraão, a quem ele chamou para ser uma bênção a todas as nações. Chamando Abraão, ele fez um pacto, uma aliança, fez um trato. E nesse trato estava ilustrada a redenção em Cristo. Era o seguinte: Deus apanhou o homem, Abraão, e disse a ele, você vai circuncidar os seus filhos. O que é circuncidar? É cortar a pele, o prepúcio do membro viril, que era símbolo da procriação. Era tido como elemento procriador masculino. E Deus disse, eu vou cortar a pele sem cortar o membro. Isto é uma circuncisão religiosa, para demonstrar que o elemento vital da humanidade, o Messias, o Cristo que viria, iria ser cortado da vida. Jesus seria cortado da humanidade. Jesus seria a circuncisão. E este foi o selo do pacto com Abraão. Você, cada vez que fizer a circuncisão, vai dizer aí, anunciará que um dia a vida da humanidade será cortada na carne do Messias. Esta aliança feita com Abraão era demonstrativa da mensagem evangélica para todo mundo. Era uma pregação. E os judeus chamavam aqueles que não eram judeus de incircuncisos, ou não tendo o pacto, ou não tendo a promessa. Então o apóstolo diz, lembrem-se disso, lembrem que vocês não eram nem da promessa. A Bíblia diz que nem todo que é judeu obtém a promessa, porque nem todo circunciso é salvo. Mas aqueles a quem o Senhor chama, e o Senhor chamava, através do povo judeu, aos gentios que se tornavam parte da aliança por meio da circuncisão.
E Paulo diz: lembra que agora, quando a verdadeira circuncisão ocorreu, vocês que não eram povo, que eram alheios a Deus, que não eram parte da promessa, foram aproximados em Cristo. É uma lembrança que eu tenho de ter. Deixe-me reavivar a lembrança de vocês. Eu era jovem e com muitos problemas na vida. Problemas de ira, problemas de culpa, medo. Era um jovem fraco, carregando um fardo de velho nas minhas costas. Muito pecado. E eu me lembro que havia uma advertência para as meninas: não se aproximem do Lau. Poucos amigos, porque os pais diziam que era perigoso ser amigo do Lau. E um dia eu me converti. Fui convertido. Me constrangeu o amor do Senhor Jesus. E eu, que havia sido expulso do acampamento Palavra da Vida, no domingo em que cheguei, me converti ao Senhor Jesus na segunda-feira, esperando o carro que iria me tirar do acampamento. Orei a Deus, a quem eu conhecia, de quem eu lembrava da minha infância, da escola dominical, dos meus pais, e entreguei a minha vida. Naquela hora, o que ocorreu dentro do meu coração, e que precisa ser lembrado cada dia, lembre-se, Paulo diz, lembra, não deixa de lembrar. E eu não posso eu não posso esquecer da passagem da tristeza para a alegria. Saí correndo do lugar onde eu estava, no meio de um vale, fui para as montanhas, lá onde estava a minha cabana, minha ex-cabana, não aquela do livro e do filme, mas encontrei ali o conselheiro do quarto. E eu disse: você não sabe o que aconteceu. Ele disse: eu sei, você se converteu. Como você pode saber? Ele disse: está na cara. E um rosto que não sabia mais sorrir, doía de sorriso. Eu me lembro desse Eliezer, naquela semana, na semana em que eu voltei depois ao acampamento, fui recebido de novo. Ele disse: eu vou cantar um hino, preste atenção. E ele cantou: rude cruz se erigiu, dela um dia surgiu. E eu me lembro, lágrimas nos olhos, de ouvir o Eliezer cantando. Meu herói era numa briga com ele que eu tinha sido expulso do acampamento. Marcamos encontro em São Paulo. E ele não veio. Eu fiquei horas esperando e ele não cumpriu sua promessa. Telefonei para sua casa depois e a mãe dele me disse: ele ia indo ao encontro, mas Deus o chamou. Ele foi atropelado a caminho. Eu preciso lembrar dessas coisas. Lembrar que eu, que não era povo, fui feito povo. Que não tinha lembranças de amizade, agora tenho lembranças eternas. Também aqueles que ficaram, muitos. Eu me lembro de um amigo, depois escreveu um corinho, ficou famoso: calmo, sereno e tranquilo. Ivan Cláudio, amigo em Cristo.
Me lembro de Oliveira Corsetti, Péricles, o Boechat. Eita, mineiro bom. Me lembro da igreja de Belo Horizonte, os amigos. Me lembro das igrejas que pastoreei. E me lembro de vocês. Eu não era povo, hoje sou povo. Um menino foi lá em casa e perguntou: você se lembra de que domingo você nos chamou à frente? Eu falei: lembro, eu vi sua foto num livro. Você é o pastor Vadislau. E a dona, a mãe ajudou e falou: dona Bete. Esta aproximação, esta amizade, estar com vocês deve significar alguma coisa. Lembrem-se, vocês não eram povo, mas em Cristo fomos feitos povo. Não somos mais estranhos e peregrinos. Não somos forasteiros, diz aqui. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. O preço desta aproximação, o sangue de Cristo, deve representar algum valor para vocês. Durante a minha vida, eu tenho feito alguns esforços. Um primeiro esforço que eu fiz foi para comprar uma casinha. Beth e eu compramos uma casinha. Os mais jovens não vão saber, mas chamava BNH. E caiu a parede todinha da frente. Mas era do governo, tinha que ficar com a casa sem parede na frente mesmo. E lá eu, pedreiro, além da parede, fiz um anexo, uma cozinha. Se quiserem contratar, ainda posso. Esforços que nós fizemos para acumular algum dinheiro. Ia que nem água. Compramos algumas ações, que diziam que investir era bom, todo mundo investia. Investimos em ações da Vale e... eu não queria falar, mas Petrobras. Desculpem o palavrão. Um dia, numa igreja em que estávamos, uma moça chorando, disse que não tinha dinheiro para custear o vestibular e tudo para entrar na faculdade de medicina. E Beth e eu resolvemos, entregamos aquilo. Hoje ela já formada, trabalhando. E eu tenho visto pessoas fazerem sacrifícios sobre-humanos para pagar uma faculdade, para fazer uma viagem. Deixe-me dizer, a riqueza do sangue de Cristo não se paga com cartão de crédito, nem em moeda corrente. Se eu pudesse fazer a paz com o meu pai, eu fiz. Eu voltei para minha casa depois de convertido, encontrei papai na esquina, arfando, curvado, mais novo do que eu sou agora. Eu o abracei e disse: pai, me perdoa, eu quis sair de debaixo da tua sombra, eu quis andar por outros caminhos, mas eu voltei, pai, me toma. Eu voltei. E ele me abraçou e disse: filho, você nunca saiu daqui. Eu nunca saí daquele abraço, daquele laço. Nunca saí daquele apego, daquela aliança, porque ele não deixou, ainda por mais que eu fugisse. O que paga isso? O que paga esta aproximação? Eu nunca pude pedir perdão à minha avó, ao meu avô, mas Deus
me diz no coração que o sangue dele paga esta aliança com os que estão no céu, com os que já foram. Não há limites para este abraço, esta aliança. O que paga? O que paga reatar a amizade entre irmãos que estão se desencontrando, que estão em conflito? O sangue de Cristo é o preço. Ele é precioso. Foi sofrido, foi, mas aleluia! Ele ressuscitou e o seu sangue adquiriu o poder de nos dar vida, trazendo-nos essa paz. Esta é a primeira condição. A segunda aqui, porque ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos num só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por elas a inimizade. Olha, vocês, como brasileiros, sabem o que é inimizade. Tem algum argentino aqui? Eu sou corintiano. Algum problema? Vão me bater aqui? Porque corintiano está acostumado a apanhar. Apanha em todo lugar. Até onde não tem jogo de futebol, o corintiano apanha. Vocês sabem das rivalidades entre cidades, entre vilas aí, bairros da cidade de São Paulo. Lembro que quando eu morava em Araras, nós chamávamos os lemenses de coquinho. E eles não gostavam, aí a gente chamava mais. Rivalidade é coisa entre irmãos. É coisa entre marido e mulher. A Elizabeth escreveu um livro chamado Irmãos, Cúmplices e Rivais em Aliança. Porque essa é a nossa situação. Queremos amar, mas competimos. A mulher compete com o marido, compete pelo amor do marido, compete contra o marido naquilo que ela acha que ela tem direito. Reproduzimos isto nas crianças, tornamos competitivos inimigos e rivais. Nós sabemos o que é isso. E o povo de Israel tinha orgulho de ser parte do povo. E os gentios eram considerados cães. O Senhor Jesus usou esta metáfora para dizer que não poderia compartilhar da mesa. Mas a pessoa respondeu, mas cães podem comer as migalhas. Entendemos o que é isso. O Senhor Jesus derrubou esta parede, derrubou esta separação. Deixe-me fazer uma aplicação. Conversava com alguma pessoa, no meu relacionamento com os sogro e sogra, teve bastante conflito. Não só da parte deles, mas dos meus amigos e irmãos. Elizabeth ouviu de uma brasileira casada com um americano, que ela, sendo americana, não devia casar com um brasileiro. Era perigoso e dava problema. Hoje eu sei que tudo que nós fazemos de juízo tem parte autobiográfica, mas essas tensões são terríveis. Preconceitos, alguns preconceitos são bons. Eu tenho preconceito contra a cobra, por exemplo, e acho muito bom. Outros são pecaminosos. O Senhor derrubou a separação, e vejam, não vou aplicar aqui que derrubou a separação entre um homem brasileiro e uma mulher americana. Derrubou o muro que me separava das críticas, das pessoas críticas. Amei o meu sogro, amei minha sogra, amo os irmãos que contrariaram no casamento.
E se por algumas vezes eu ressinto, o sangue de Cristo me traz a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma vez, comentando com um professor, numa aula, ele disse: a paz de Cristo rege nossos sentimentos. Se eu estou com paz, está tudo bem. Falei: professor, não pode. A paz de Cristo rege todo sentimento. Se eu sinto paz ou não, não me interessa. É a paz da cruz que rege meu sentimento. Se eu acho você feio, eu tenho de achar você bonito. Se eu acho você maldoso, eu tenho de achar você bondoso. Claro que a Bíblia não é fábrica de bobo. Ela diz: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Mas diz: ama teu inimigo. É preciso aprender a amar o inimigo. Amar não é gostar. Amar não é ficar junto. Mas amar é fazer o bem. E é isto que derruba a separação. O amor de Cristo me constrange. Ele derrubou a parede que me separava de Deus, rasgou o véu da separação e derrubou o muro das políticas, derrubou o muro das posições sociais, derrubou o muro dos preconceitos com o sangue da sua cruz. Primeiro, para fazer isto, para aplicar, ele aboliu na sua carne o poder da carne nos mandamentos e ordenanças. Olha, eu sou assim, viu? Já estou velho para mudar, eu sou isso mesmo e não vou mudar, tá? Vocês me engulam como eu sou. Esse é o Vadislau na carne. E o Senhor diz: abole o Vadislau na carne. Abole esse temperamento. A Bíblia chama, não usa a palavra temperamento, usa a palavra carnalidade. Esse negócio de você ser irado, você ser reivindicador, é tudo carne. E o Senhor disse: abole na carne, corta na carne. Como ele foi cortado na cruz e ressuscitou para nos dar este poder, nós temos o poder de abolir na nossa carne aquilo que é pecado. De umas palavras assim, bem de caipira, é comer porco-espinho com pequenos goles d'água. Engole essa, engole sua ira, engole seu preconceito, engole seu direito. E ama, abole a sua carnalidade e ama. Amar do jeito certo. O amor de Deus consiste na justiça e na doação. O amor de Deus consiste não só no perdão do pecado do outro, mas até no pagamento do pecado do outro. Mas o amor requer obediência. O amor requer o cumprimento da lei. O Espírito Santo nos capacita ao cumprimento da lei. Mas em amor. Não é a nossa carne que dita a lei. Mas a lei de Deus no Espírito é riqueza. Porque podemos expandir, sair de nós na direção do outro. O Senhor nos faz novo homem. E aqui, novo homem, em dois sentidos. Um novo homem, um indivíduo, nascido de novo. Quando ele crê em Jesus Cristo, ele nasce de novo. E um novo homem social, a igreja. Juntou os salvos judeus, os salvos gentios. Formou a igreja, de dois fez um, de inimigos fez amigos, abolindo na carne o que nos contrariava. Não mais competição de judeu e grego, não mais competição de homem ou mulher,
não mais competição de pretos e brancos e amarelos, mas um novo homem fundido em Cristo, e reconciliou ambos num só corpo por Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Vamos continuar, tem muito mais para falar, mas em último. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo o Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O culto do indivíduo hoje move o indivíduo a ser voluntarioso, tomar decisões isoladamente. Por exemplo, o marido chega para a mulher e diz: estamos sem dinheiro, precisando de um emprego, eu arranjei um segundo emprego. Ela contente diz: onde você vai trabalhar? Eu não, você, começa amanhã. Nós tomamos decisões sem consulta. O marido resolve ir para os Estados Unidos para enfrentar o Trump e deixa a mulher aqui. Quando a Bíblia diz que o homem não deve se afastar da mulher, senão para oração, é o tempo de uma oração. Se você orar 48 horas em seguida, pode ficar longe da mulher. Se quiser orar uma semana, mas não mais, aí volta. A bem das orações, a bem da comunhão, isto é o desfazer a inimizade, uma unidade que não pode ser quebrada. Homem e mulher vão se casar, eles têm de parar e pensar: eu tenho um alvo, você tem um alvo. Nós dois temos que abandonar alvos e adquirir o novo alvo do novo homem, da nova família formada em Cristo. Agora é um alvo para nós dois e tem de ser o alvo em Deus, diante de Deus. Somos chamados por Deus, criados por Deus, salvos por Deus. Em Deus e na sua glória está o nosso alvo. E temos de mudar os desejos. A noiva desejava passar a lua de mel na Itália. E o homem queria ir para a África. Então resolveram. Ele foi para a África, ela foi para lá e passaram a lua de mel. Ela voltou com o italiano e ele com uma macaca. É a ideia de mudar o desejo do coração para algo que o Senhor vai satisfazer. O desejo de estar com o Senhor, de ser fiel, de trazer a paz no Senhor. Isso transfere para a igreja. Vocês já notaram que pessoas entram e saem sem falar nada? Igreja é coisa séria. Olha, eu estou decidindo pecar amanhã. Vou na feira e vou roubar melancia. Já arranjei um jeito. Vou levar a Beth, um avental, bota a melancia ali e ela sai andando que nem pato. Queria consultar a igreja. O que os irmãos acham? A melancia é boa. Verde por fora, vermelha por dentro, quando abre até açucara. Eu estava lá andando, passei por perto, virei para a tentação e falei: arreda Satanás. Satanás falou: quer que puxe? Eu estou tentado demais, eu não aguento. Olha, primeiro, eu amo melancia, e Beth está grávida de melancia. Precisa melancia.
O homem lá planta melancia, até no terreno do vizinho, vai e não fala nada, ele rouba também. Vou te contar uma coisa, o plantador da melancia é deputado federal. Vocês acham que eu posso roubar essa melancia? Mas tem um aspecto, eu tenho meus netos aí, gêmeos, que gostam de melancia, e eu tenho que trabalhar por eles, o que vocês acham? Eu estou vendo a censura nos olhos de vocês, sabe? Eu vou para outra igreja. Tem igreja pró-melancia que é muito melhor do que essa. Nós não ligamos para a igreja, para a nossa responsabilidade. Tem um irmão lá sofrendo e a gente diz, sofra. Não estou falando isso mal de vocês, não. Estou falando do Vadislau. Desculpem a generalização, é que eu me vejo como vocês, eu sou mau, eu não ligo não para vocês. E Deus diz, acaba com isso, acaba com essa carnalidade. Temos um corpo novo. Quando fazemos profissão de fé, casamos. E é essa responsabilidade com a igreja a que somos chamados. Agora, como que vai ser isso? Primeiro, todos temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Ninguém aqui é órfão. E ninguém aqui é filho único. Tendo os nossos compromissos, zelar pelos nossos compromissos, seria interessante que a igreja considerasse a igreja. Por exemplo, os netos lá vão estudar fora. Sabe o que eu gostaria que vocês fizessem? Consultassem a igreja. Procura os pastores. Tem um pastor lá que está doente, lá na sua casa, vai visitá-lo na sua doença e consulta. O avô, muito importante. Consulta os outros. Vai conversar com os presbíteros e diáconos. Olha, eu estou pensando em estudar em Filadélfia, tem uma escola lá, vai dar uma bolsa. O que acha? Talvez um aí pergunte, que igreja você vai frequentar lá? Olha que pergunta! Que igreja você vai frequentar lá? Já tem contato? Tenho a tia que mora lá, tenho outros parentes. Igreja, qual que vocês vão frequentar? Olha, eu conheço uma. E não deixe de frequentar. E eu vou ficar atrás de você, hein? Não frequentou, pego uma passagem, vou nos Estados Unidos, dou um croque na sua cabeça. É assim que é assumido. Vai fazer uma outra coisa qualquer? Pensa na igreja, ora pela igreja, ora com a igreja. A responsabilidade que você tem para com o seu irmão tem para com você. É isto que nos chama. Temos acesso ao Pai em um espírito, já não somos estrangeiros e peregrinos, mas somos edificados. Edificar uma amizade é difícil. Porque quanto mais você se aproxima, mais você vê os defeitos da pessoa. Escrevi um capítulo de um livro que chama O Melhorzinho Baba. E é verdade, de perto ninguém é perfeito. Sabe aquele rapaz que veio num cavalo branco, que olhou para você e disse, você quer? E você falou, eu topo. Pois é, casa com ele que você vai ver que o cavalo era um pangaré e ele usava peruca. Os defeitos parecem, eu não vou falar mal de mulher, porque mulher é sempre bonita, mas os defeitos vão aparecer. E Cristo diz, vocês vão ser edificados. Pessoalmente, eu estou sendo edificado. Novo ainda, pelo menos bem mais novo que o pai da Adriana.
eu estou sendo edificado, cada dia. Cada vez que eu ouço "eu te amo" lá em casa, cada vez que eu me preocupo com os filhos doentes, com o filho missionário, com as necessidades que ele tem, com a filha, seus filhos, suas necessidades, quando oro por eles, eu sou edificado. Quando eu caio, quando eu fico doente, quando eu tenho de me arrepender, estou sendo edificado. E quando eu me aproximo de você, estou sendo edificado. Uma criança me edifica. Esta semana eu estou sendo levado pela conversa com 2 meninos. Conversa pequena, mas que me deixou satisfeito. É bom ser pastor de criança nessa igreja. Quando você muda, eu mudo. Quando eu mudo, você muda. Só preciso colocar a gente junto. E você e o outro, o do seu lado, o mesmo Espírito que garante a riqueza está em você e está em mim. Pastor tem o mesmo Espírito que presbítero, presbítero mesmo que diácono, diácono mesmo que qualquer irmão. Somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo, irmãos de Cristo, o nosso irmão mais velho e perfeito. E Ele quer produzir esta edificação em nós. Cristo é a pedra angular. Somos edificados na doutrina dos apóstolos, mas Cristo é a pedra angular. Eu tenho verificado algumas brigas de reformado com arminianos, calvinistas e arminianos, e eu vou fazer um convite para irem em casa. Todos os briguentos reformados e arminianos. E estou colecionando bengala para bater neles. Dá uma surra de pau nos briguentos até produzir a paz. Você sabe o que Deus mandou que arminianos e reformados fizessem? Edificassem um ao outro. Pega os dois, a Bíblia, vão ler, fica de joelhos até Deus resolver. Eu me lembro que um menino me deu muito problema numa reunião. Depois da reunião, eu agarrei o garoto, levei-o para perto de uma cachoeira, falei, vamos ajoelhar aqui. Ou Deus resolve seu problema, ou daqui 100 anos vão encontrar 2 esqueletos ajoelhados. O rapaz ficou com tanto medo de morrer ali que se arrependeu. Se a sua disposição for essa, de ficar no meu lado até que eu mude, nós teremos cumprido a ordem do cabeça, da pedra angular, que é Cristo. E se alguém pensa de maneira diferente, diz a Bíblia, Deus a seu tempo esclarecerá. E diz também, cada um tenha bem definido na sua cabeça o que crê. Este é o espírito de que nós somos edificados em Cristo para edificar-nos uns aos outros, crescendo como santuário dedicado ao Senhor. Dedico a minha vida ao Senhor, pronto a dar a minha vida, disse Paulo, ainda que mais vos amando seja menos amado. Quero oferecer, diz ele, a minha vida como libação sobre o sacrifício de Cristo, no qual, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, tenho uma certeza, posso ser o que eu for, vocês podem me pegar do jeito que for, eu sou crente. E habita em mim o Espírito do Senhor. Ele me constrange a me arrepender. E se um dia eu desviar de você, saiba que eu tenho o Espírito de Deus que vai me obrigar a voltar. Me espera que eu te alcanço. Eu chego lá. Mas deixe-me alertar uma coisa. Para que o Espírito Santo habite do mesmo jeito em todos nós, temos que ter uma união chamada igreja. Você tem o Espírito, eu tenho o Espírito. Será que ele habita em nós do mesmo jeito? Ao mesmo tempo? Ele habita na nossa união.
por graça, por poder do Senhor nosso Deus, estamos sendo edificados para sermos um novo homem, habitado todos pelo Espírito. Deus os abençoe.